Amém. A paz do Senhor para a igreja. Vamos aproveitar, já que estamos, em pé. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Aos Romanos. Amém? Amém, Leiamos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A igreja podeis assentar? Irmãos? Nós ouvimos, eu estava lá embaixo, mas eu estava ouvindo logo assim que eu cheguei, o irmão orando, e também ouvi o louvor da banda, que diz que nós somos vencedores, somos campeões, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E esta palavra nos dá essa segurança de que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Isso é porque Cristo, mas Ele está continuamente, mas é sempre, é todo momento, é persistentemente. Ele está intercedendo por nós à destra de Deus. Ele está cuidando, zelando por nós. E em lugar, irmãos, disso, o que nós temos? Cristo, quando Ele morreu, em lugar de condenação, nós recebemos libertação. Ele nos libertou de tudo isso. E por isso, irmãos, aos Romanos nos diz dessa forma, que não existe nada do que nós possamos, imaginar, pode nos separar deste amor. Aí, analisando, eu observei que a única pessoa que pode se distanciar de Deus somos nós. Deus, Ele está sempre, hoje na classe eu estava comentando sobre isso, Deus, Ele está sempre na mesma posição, na mesma direção a nosso favor. Nós é que andamos muitas das vezes em círculos, em direções opostas à de Deus, mas o amor de Deus, irmãos, Ele é continuamente sobre a nossa vida. E o que poderia nos condenar, irmãos, se esse amor ele é constante em nossa vida, ele é continuamente em nossa vida? Nada. Mas para isso nós precisamos o quê? Perseverar. Nós precisamos ser perseverante, persistente. E indo lá na frente, nós vemos mais uma vez o apóstolo Paulo lá em Filipenses falando que ele prosseguia. Prossigo. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. O servo de Deus, irmãos, ele tem um objetivo. Prosseguir, irmãos, é não mudar a direção, é estar no alvo que você tem. O nosso alvo, irmãos, é a glória. O nosso alvo é chegar lá nas mansões celestiais. Então, quando nós vemos Paulo mencionando isso, eu imagino que existiam pessoas, cristãos como temos no nosso meio hoje, que muitas das vezes perdem a força. Chega o desânimo, chega a angústia, a tribulação, até
mesmo a perseguição. Por que não dizer perseguição? De repente não temos perseguição como aqueles homens tinham, mas temos perseguições sim. E ele nos diz, olha, vocês precisam prosseguir. Porque Paulo, ele só alcançou o alvo porque ele prosseguiu. Paulo alcançou o alvo porque ele prosseguiu. Porque mais lá na frente nós vamos ouvir Paulo falando, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Mas isso, irmãos, é para os vencedores. E chegando mais, analisando, eu vejo que para nós chegarmos a algum lugar, irmãos, nós precisamos ser tipo atletas. O que o atleta faz? Ele tem um preparo. O servo de Deus, ele se prepara constantemente, em oração, em jejum, em leitura da palavra. Ele busca estar na vontade, na direção do Senhor. Essa é a nossa convicção, a nossa perseverança está nisso. É em buscar a direção e o alvo que é Cristo Jesus na nossa vida. Mas para isso nós não podemos olhar para obstáculo nenhum. Nada pode nos afastar dessa direção. Nada pode nos impedir. E estudando, irmãos, eu encontrei dentro de uns livros lá que eu tenho uma leitura que eu gostaria de trazer para os irmãos sobre o exemplo de um jovem. Paulo, que falou tanto do atletismo, né, que a mensagem dele, de Paulo, ele fala muito sobre isso, que nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter alvo, ambição dentro desse alvo, persistência, insistência naquilo que nós queremos. E existia um jovem que gostaria de fazer parte de uma maratona. Mas só que a maratona, irmãos, o ingresso era muito caro. Ele não tinha condições, era para o povo da elite. Ele não tinha condições de comprar aquele ingresso. Então, o que o pai dele fez, vendo a ansiedade do filho, o desejo, vendo que o filho queria realmente participar daquela maratona, o que o pai fez? Vendeu tudo que tinha. Tudo que ele tinha, ele vendeu e comprou aquele ingresso para o filho. Agora o filho precisava se preparar. E o que o filho fez, irmãos? Começou a ir pelas montanhas, pelos vales, corria dia e noite se preparando para aquela maratona, porque ele não tinha condições financeiras de pagar nenhum preparador físico, mas os outros tinham. E quando chegou no dia daquela maratona, aquele jovem foi. E aquele jovem, mas que não era conhecido, não tinha nome, ninguém o conhecia, começou a avançar. E quando aquele jovem estava bem lá na frente, os outros atrás começaram a querer saber quem era aquele jovem, e descobriram e começaram a gritar pelo nome dele, começaram a fazer com que ele se manifestasse, mostrar a ele que ele era o melhor, que ele estava bem avante, que ele estava à frente, e nisso começaram a jogar pepitas de ouro aos pés dele. Começaram a jogar as pepitas, e aquele jovem começou a diminuir velocidade, e se impressionando com aquilo que estava sendo jogado para ele, ele começou a querer catar as pepitas, e o pai desesperado gritava pelo nome do filho: meu filho, não para, o melhor está lá na frente. Mas aquele filho entusiasmado com aquilo tudo, com aquele alvoroço todo, começou a parar. O que o pai fez, irmãos? O pai foi lá para frente, pegou uma navalha e cortou um dos pulsos para que o sangue corresse, e aquilo chamou a atenção do filho, e ele entendeu: eu não posso parar, meu pai está me dizendo que eu tenho que chegar, vem meu filho, vem, porque a premiação dele estava lá no final, não estava naquilo que estava jogando para ele, não era aquilo. E aquele jovem foi, e aquele jovem alcançou a premiação, irmãos, aquele jovem alcançou o alvo dele. O que isso nos traz, essa ilustração, irmãos? O preço Jesus Cristo já pagou por nós. O sangue dele já foi derramado na cruz por nós. Agora, essas coisas que nos embaraçam é que nós não podemos deixar nos contaminar. Aquele jovem foi as ofertas, né? O brilho, o ouro, aquilo que podia trazer para ele prazeres momentâneos. E o que essa mensagem nos diz hoje, irmãos? Não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Lá em Hebreus também 12 diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Do jeito que aquele rapaz estava, nós estamos, irmãos. Nós estamos numa arena a qual Satanás investe todos os dias para nos envergonhar, para nos atrapalhar a nossa caminhada. Mas o Senhor diz: prossiga, prossiga, insista, vai avante, porque o melhor está por vir. O nosso melhor, irmãos, não está numa casa própria. O nosso melhor não está no emprego que te dê uma estabilidade. O nosso melhor não está em várias graduações. O nosso melhor, o Senhor Jesus já preparou para nós na glória. Essa promessa já está preparada para nós. E nós não podemos nos embaraçar. Nós precisamos ser persistentes. Porque tem dias, irmãos, que as adversidades são tão terríveis que nós queremos parar. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que realmente Tu tens me separado para isso? Irmãos, não importa. Aquele rapaz, ele ganhou a premiação máxima. Mas o servo de Deus, irmãos, nós, não importa o lugar, não importa ser primeiro, ser segundo, ser terceiro, o importante é nós chegarmos. O importante é nós não pararmos no caminho. O importante é que nada venha te tirar o alvo. Não pode haver, irmãos. A palavra diz que nada nos separa do amor de Cristo. E é nada mesmo, irmãos. E quando o apóstolo Paulo diz prosseguir, sabe por que ele disse, irmãos? Porque ele já tinha sido abandonado. Demas já havia esquecido que era cooperador de Paulo. E às vezes nós também ficamos assim. Ah, eu não vou ficar mais porque eu não tenho mais fulano do meu lado. Ah, eu não tenho mais força para caminhar porque meu marido está desanimado. Ah, eu não tenho mais força por causa dos meus filhos. Ah, eu não tenho mais força por causa do calor. Ah, eu não tenho mais força por causa disso. Irmãos, nós colocamos tantos obstáculos para dizer que não podemos. Mas o apóstolo Paulo diz o quê? Prossiga. Vai avante. A nossa vitória não está, irmãos, nas circunstâncias que nós vivemos. Está no que está preparado na glória. A promessa de Deus, irmãos, ela se cumpre nas nossas vidas. Basta tão somente nós continuarmos na direção dela. Eu preciso estar na direção da promessa de Deus. O sacrifício expiatório de Cristo, ele foi perfeito. Ele nos salvou, a salvação é perfeita. Agora, para nos mantermos afastados do pecado, esse é que é o grande problema da nossa vida, irmãos. Esse é o grande problema da nossa vida. É nós conseguirmos nos mantermos afastados do pecado. Porque ele, a cada dia ele bate na nossa porta com novidades. Não é todo dia a mesma coisa, não é uma mesmice, não. Ele vem com novidade, a cada dia batendo. Mas nós precisamos, irmãos, persistir, continuar. Porque o amor de Deus, ele é contínuo na nossa vida. Então nós temos que continuar, temos que fazer como aquele jovem. Se alguma coisa começar a atravessar no caminho, não para. Hoje eu falei para a classe, no dia de Santa Ceia, irmãos, se nós começássemos a analisar como foi o sacrifício de Cristo, se nós conseguíssemos entrar na dimensão do que Jesus Cristo sofreu por nós, irmãos, a igreja não ia ter, o pastor não ia conseguir concluir a Santa Ceia. Porque nós íamos ficar envolvidos numa unção tão tremenda do Espírito Santo, porque ele diz que isso é em memorial dele. É para nós lembrarmos que como aquele pai cortou os pulsos para lembrar para o filho que ele tinha gasto tudo que ele tinha, todos os recursos para fazer o desejo do coração dele. Jesus está falando para nós, olha, eu morri na cruz, derramei meu sangue para que vocês tivessem garantia de vida eterna. O que é mais importante do que isso, irmãos? Às vezes, né, para quem está mais jovem, é balela. Não vê o significado disso, mas é um grande significado, irmãos, porque tudo que nós temos aqui perece.
a nossa juventude acaba, a meia-idade passa, a terceira idade chega, o cansaço chega, mas o que Jesus preparou para nós não tem idade, irmãos, não tem reforça, não tem nada, porque lá nós seremos transformados, seremos novas criaturas em Cristo Jesus. Lá, irmãos, nós teremos um corpo transformado, não haverá mais esse cansaço físico, essas limitações que nós temos. É esse o alvo, irmãos, que nós estamos buscando, é essa a diretriz da nossa vida, é não nos pararmos. Como filhos de Deus, nós precisamos, irmãos, empreender bem a nossa corrida. Nós não estamos atrás de qualquer corrida, irmãos. Não é qualquer corrida, é uma corrida especial. E a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que nós vamos precisar o quê? Apocalipse 2:10, parte B, ser fiel até a morte. Então não adianta você achar aí, se alguém te ensinou que a partir do momento que você levanta Jesus, você é salvo e acabou, você não perde mais, é mentira. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser fiel a Cristo até a morte. Eu preciso chegar, o dia que eu morrer, o dia que Jesus vier buscar a igreja dele, ele tem que me encontrar fiel, fazendo a vontade do Pai. Porque se não for assim, irmãos, nós não vamos alcançar. Nós não vamos alcançar aquilo que está prometido para nós lá na glória. Porque, irmãos, porque se nós nos atrapalharmos com os empecilhos que aparece, como já foi dito na nossa corrida, nós vamos ficar para trás. Porque eles são muitos, eles não são poucos, não é verdade? E muitos são dentro da casa do Senhor. E eu fiquei uns dias fora, irmãos, e a necessidade. Eu não sei se os irmãos sentem, a gente sente uma falta do calor de estar dentro da igreja congregando, junto com os irmãos. Você ora em casa, você jejua em casa, você lê a palavra, você faz o culto, mas não era a mesma coisa, porque aqui, irmãos, nós estamos numa mesma corrida, numa mesma meta a ser alcançada. Aqui não tem diferencial, não. Você não vai chegar na minha frente, nem eu vou chegar na tua frente. Nós vamos chegar juntos na glória. Nós vamos chegar junto, porque a promessa é para todos. A promessa é para todos, não é individual. A promessa é para todos que crerem no sacrifício de Jesus Cristo. Não há, irmãos, diferente. Não há diferença de um para o outro. Nós precisamos estar na vontade de Deus. Porque, irmãos, essa obra de Cristo, ela nos leva a entender que até a morte nós precisamos continuar correndo atrás dessa carreira. Porque uma carreira, irmãos, aqui fora a gente faz de tudo, né? Se já é profissionalizado, aí você faz pós-graduação. Se tem que se aprimorar, você faz uma reciclagem. Porque as coisas estão mudando, né? A cada dia tem uma novidade. E não é diferente para a glória, irmãos. A cada dia nós temos que investir na vida espiritual. Nós não podemos viver dentro de uma mesmice dentro da casa do Senhor. O que é isso, irmãos? Eu estou satisfeita, eu louvo a Deus, eu oro, mas aí se as coisas não estão bem, hoje eu não vou não, sabe por quê? Eu preciso ficar em casa. E o apóstolo Paulo nos diz que ele, irmãos, ele venceu. Ele venceu. Qual de nós aqui poderíamos nos compararmos com o que o apóstolo Paulo passou? Nenhum de nós. Nenhum de nós, irmãos. E olha que de perseguidor, ele se tornou perseguido. Mas da mesma forma que ele exercia a perseguição, ele teve um zelo maior pelas coisas do Mestre. Ele teve um zelo maior pela propagação do Evangelho. Não importava para ele. Ele esqueceu das coisas que para trás ficou. Ele tinha um alvo, ele prosseguia neste alvo. E é este alvo, irmãos, que a nossa vida espiritual precisa ter. Nós precisamos focar alguma coisa. Não podemos nos deixar que as coisas que nós vivemos aqui
as tribulações do presente século venham nos afastar do amor de Cristo, venha tirar a alegria. Nós costumamos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o apóstolo Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque ele estava se sentindo fraco. Ele estava se sentindo fraco, abandonado, sem força, sem ânimo, com certeza por algum motivo enfraquecido. Mas ele falou assim, não, pode todos me abandonar, pode todos me abandonarem, pode os meus cooperadores não quererem estar mais, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu prossigo, eu vou avante, eu vou chegar lá. Então, mas não importa a situação que você ou eu estejamos vivendo, não importa. Às vezes nós achamos que aquilo que estamos vivendo é sinal de que não tem aprovação de Deus na nossa vida, mas é engano. É engano do nosso adversário, irmãos. Quando nós achamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Quando achamos que não temos condições, aí é que o Senhor está na frente nos direcionando. Então, mas essa promessa de Deus, ela não muda, irmãos. A promessa de salvação, ela é imutável, porque o nosso Deus, ele não muda. Ela é imutável. Como eu falei anteriormente, quando há promessa, ele não muda de ideia. Deus muda de ideia? Ele não muda de ideia. Quem muda de ideia somos nós. Ah, hoje eu estou afim, amanhã eu não estou. Ah, olha só, pastor, hoje não dá mais não, eu estou cansada, não aguento. Eu mudo de ideia. Mas Deus não. Deus não muda de ideia. Se Ele te prometeu algo, se mantenha na direção do Senhor. Se há promessas de Deus na tua vida, porque há promessa de Deus na vida de todos nós, irmãos. Mantenha-se, porque a maior promessa é alcançarmos a glória. Essa é a maior promessa nossa. As outras coisas, irmãos, são acrescentadas pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Mas a maior promessa, irmãos, é chegarmos lá na glória e eu poder cumprimentar os irmãos e falar, olha, nós vencemos, nós chegamos até aqui. Da mesma forma, irmãos, como nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor, nós vamos falar glória, 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 hosanas, hosanas ao Senhor, porque nós vamos estar lá, mas numa alegria diferente, uma alegria sem preocupação, né? Sem aflições. Mas vamos estar lá. Mas para isso, irmãos, eu preciso ser perseverante. Para isso, você precisa ser perseverante. Porque se nós não formos perseverantes, irmãos, nós podemos perder todas as promessas do Senhor para a nossa vida. O homem pode até perder as promessas de Deus. Por quê, irmãos? Pela incredulidade, pela desobediência. Nós vemos que a promessa de Deus, nós estamos estudando uma lição maravilhosa, a promessa de Deus que aquele povo durou 430 anos, eles na escravidão. Mas quando eles foram, eles acreditaram, saíram com Moisés, mas no meio do caminho começaram a ter as dúvidas, as desobediências. Foi porque Deus mudou? A promessa não continuou? Quem ficou alcançou a promessa, irmãos. A promessa, ela continua. Quem fica, alcança a promessa. Quem fica na obediência, na fidelidade ao Deus, alcança as promessas de Deus. Agora, quem não prossegue, irmãos, deixa de estar na direção do Senhor e perde as bênçãos do Senhor. Porque há umas condições estabelecidas por Deus. Ele nos diz que nós precisamos obedecer e ser fiel a Ele. Obediência e fidelidade, irmãos, é a palavra-chave para a nossa vida. Obediência e fidelidade ao nosso Deus. Nós precisamos ter essa obediência. Porque nós vemos lá no Salmo 119, 89, 90, o salmista Davi declarou assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece. No céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Então, irmãos, se eu morrer,
as promessas alcançam os meus filhos, mas eles precisam obedecer e ser fiel a Deus. Assim é na vida de cada um de nós, irmãos. E mais na frente nós vemos Isaías também falando: a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela é eterna, irmãos. Então em que nós precisamos atemorizar? E nada nesta vida, irmãos, e nada mesmo pode nos afligir, nos tirar do foco. Mas eu trouxe, irmãos, 3 exemplos que eu acho que nós precisamos analisar nos nossos dias. Eu digo nós, irmãos, porque é real. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele foi um guerreiro, mas ele era humano como nós. Ele tinha as mesmas limitações. Se falam muito desses homens da Bíblia, mas eles não eram diferentes de mim e de vocês, não. Eles eram iguaizinhos, com as mesmas tentações, com as mesmas tribulações, com as mesmas angústias. Eu creio que até maiores que as nossas. Até maiores que as nossas. Aí eu tirei alguns exemplos. Eu peguei Ananias e Safira, irmãos. Eles não prosseguiram. Eles não prosseguiram. Por causa da ambição e a mentira. A cobiça querendo mostrar uma generosidade. Eu não posso detalhar a história, mas eles não precisavam dar nada. Eles não precisavam. Os cristãos estavam fazendo para ajudar a obra, iam lá, vendiam o que tinha e davam, mas eles não precisavam dar. Então, para que fazer pela metade? Irmãos, vocês não são obrigados, não. Deus não nos obriga. Mas se vamos fazer na totalidade do Senhor. Vamos fazer numa entrega. Eles morreram, irmãos, porque eles acharam que podiam enganar o Espírito Santo de Deus. Venderam a propriedade e deram uma parte achando que estavam abafando. Deus não queria o dinheiro deles, não. Deus queria que eles fossem sinceros, verdadeiros, fiéis. É isso que o Senhor está esperando de nós, irmãos. Fidelidade e sinceridade. E muitas das vezes nessas incertezas, nós participamos do mundo e da igreja. Achamos que podemos participar das coisas lá de fora e estar aqui juntamente, né? Mas nós não enganamos o Espírito Santo de Deus, porque ele não se deixa enganar. Precisamos viver uma vida de fidelidade e obediência a Deus. E peguei outro, irmão, que é Sansão. É outro exemplo que nós temos. Sansão, irmãos, ele tinha unção, ele tinha uma força sobrenatural que vinha de Deus. Mas Sansão, irmãos, ele trocou a unção dele por Dalila. Ele trocou a unção, a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus por Dalila. Ele não prosseguiu, irmãos. Ele estava no caminho. Era promessa, a mãe dele não podia, era estéril. Era promessa desde o ventre. Está vendo que as promessas só não seguem se nós sairmos da direção. Havia promessa na vida de Sansão. Ah, na morte ele matou. Mas, irmãos, ele não foi fiel até a morte. Venhamos e convenhamos. Ele, no meio do caminho, ele desviou-se totalmente do propósito de Deus na vida dele. E sofreu os danos. Então, mas não prosseguir ou fazermos a vontade de Deus, em fazermos a vontade de Deus, nós perdemos a comunhão com Deus. É necessário, irmãos, prosseguirmos, mas na totalidade. Não é só prosseguir porque estamos caminhando com a multidão, não. Porque tem pessoas que vão caminhando com a multidão. Nós não precisamos caminhar. Nós temos que ir na direção do Senhor, na vontade do Senhor. Aí busquei outro, Saul. Mas o exemplo foi um rei escolhido por Deus. Ele recebeu a unção de Samuel. Ele foi escolhido por Deus. Tinha tudo para chegar lá no final. Mas ele achou que podia fazer as coisas da forma dele, da maneira dele. Então, mas desobedeceu uma ordenança divina. Também teve uma morte horrível, horrorosa, a morte de Saul. Poderia ter sido de outra forma, mas Saul morreu de uma forma trágica. Simplesmente, irmãos, porque desobedeceu a Deus. Só por isso. Então nós vemos, irmãos, que a obediência nos leva a degraus
para estarmos mais próximos do Senhor. A fidelidade. Saul era rei, mas Saul era rei. Ele podia mandar e desmandar? Podia, mas não estava acima de Deus. Não estava acima de Deus. E às vezes nós falamos, eu posso fazer isso, mas está na direção do Senhor, irmãos. Precisamos saber se está na vontade, no querer do Senhor. Agora também, irmãos, nós temos exemplos maravilhosos a serem seguidos. E eu espero, irmãos, que essa mensagem, a qual Deus colocou no meu coração, eu falei com o Senhor durante a semana toda, comentei até na quarta-feira, na oração que estava aqui. O Senhor estava inflamando, porque, irmãos, a palavra de Deus hoje, a palavra-chave é prosseguir. Não pode haver obstáculo para desanimarmos, irmãos. Não pode haver impedimento, não pode haver barreira. Nada pode nos afastar do amor de Cristo, porque Ele não se afasta de nós. Então nós precisamos prosseguir. Só é vencedor quem prossegue. O hino que foi cantado campeão só é campeão quem prossegue. Aquele lutador, ele não foi campeão, ele foi infeliz naquele dia, né? Na hora que ele foi dar um golpe, ele foi infeliz, ele foi atingido, ele até estava ali, mas ele não foi campeão. Porque alguma coisa o impediu dele ser campeão, dele vencer aquela luta. Então, irmãs, não vamos deixar que as coisas desse mundo, as artimanhas do adversário, nos impeça de sermos campeões. Sabe por quê? Às vezes achamos que a caminhada é longa, a corrida é intensa, mas às vezes ela é curta. Por quê, Ivani? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Então, a minha carreira pode se encerrar hoje, eu tenho que estar pronta. A carreira de alguém aqui dentro também pode se encerrar hoje. Nós precisamos estar prontos, irmãos. O prosseguir significa hoje. Hoje eu tenho que continuar prosseguindo. Amanhã eu levanto, eu prossigo mais um dia. Nós precisamos prosseguir, irmãos, porque nós não sabemos o dia em que vai encerrar nossa carreira, para nós falarmos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? E aqui eu trouxe o exemplo do apóstolo Paulo, que é um exemplo brilhante, né? Que diante de tudo o apóstolo Paulo não desistiu, ele prosseguiu. João Batista, que foi o precursor de Jesus, também nos dá um exemplo de um homem que perdeu a cabeça, mas ele foi um homem que combateu o bom combate, acabou a carreira e manteve a fé. Aí encontramos Elias, profeta de Deus, que vemos momentos difíceis na vida de Elias, mas ele prosseguiu. Elias prosseguiu, irmãos, e ganhou a premiação dele. E Estevão também foi um exemplo para nós. Foi apedrejado, mas nem por isso Estevão levantou a mão e falou assim: não, eu desisto, olha, parem, se é isso que é preciso, eu não quero. Porque às vezes, irmãos, nós vendemos a nossa bênção como foi vendido aquele prato de lentilha, por nada. Trocar a bênção por um prato de lentilha, por nada. Ah, não, estão me perseguindo muito, não dá não, a partir de hoje eu vou ficar omisso. Eu não vou mais falar não. Estevão não fez isso não, irmãos. Ele foi apedrejado até a morte, mas ele se manteve ali. O que aguardava ele, irmãos, era essa premiação. Ele não estava almejando. O que ele tinha que fazer, ele já tinha feito, que era propagar o evangelho de Cristo. E se era o momento dele receber a premiação dele, ele foi na glória do Senhor. Então, irmãos, para encerrar, eu quero ler juntamente com os irmãos 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 24 e 26. 24 ao 26, que nos diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmãos, esta é uma palavra do Senhor para a nossa meditação. Não vamos ficar dando murros, quebrando a cabeça aqui e ali, não. Vamos ter o nosso alvo, subjugando o nosso corpo, para que aquilo que falamos não venha a ser desqualificado. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.